Salve, salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo pra trocar uma ideia sobre o Mundial agora de maneira um pouco mais séria, porque assim, eu não sei, né, teve muita gente que não conseguiu perceber a brincadeira do vídeo de ontem, porque, porra, a gente tava ali numa espécie de chá de bebê do Luca, meu filho que tá chegando, e a gente tava entre amigos, tomando uma caipirinha, tomando uma breja, fazendo uma resenha, e a gente gravou um vídeo como torcedor, porque a gente não é jornalista, a gente não é analista, a gente não é nada, a gente é torcedor. E o futebol, acima de tudo, é uma das melhores coisas da vida e é diversão. Então, muitas vezes, existe um momento de falar sério, mas existem outros momentos em que é o momento da resenha, da diversão, de você estar entre os seus amigos se divertindo falando sobre futebol. É que muita gente não percebe. Né? Parece que você tem que sempre vestir um monóculo, sentar em cima do saco. Não, veja bem, porque o mapa de calor indica que o Al-Ahly foi um time reativo. Não era a proposta daquele vídeo, aquilo foi simplesmente uma resenha, tá? E a gente sabe que é o Al-Ahly, a gente estava assistindo o jogo, tava todo mundo junto ali vendo a final. Quem seria o adversário do Palmeiras? É o Al-Ahly, a gente sabe disso. Só que pra quem acompanha o canal, a gente ama todo mundo de Al Bilal. Oh, mas você tem que respeitar o nome dos times. Ah, vai dormir, meu amigo, vai dormir. Porque isso é muito chato, velho, isso é muito chato. Então, só dando um pelinho do jogo de ontem, o Al Bilal pegou o Monterrey e foi um jogo surpreendente, né? Porque o Monterrey é o time que não sei o que, não sei o que lá, e tomou na tarraqueta. Então, beleza, a gente pode analisar da maneira mais séria do mundo e o resultado vai surpreender a gente, porque o futebol é isso. Né? Então, o Monterrey, pra mim, é melhor sim que o Al-Ahly, mas o Al-Ahly foi um time mais organizado e teve uma proposta de jogo que encaixou contra o Monterrey. Um Monterrey que dava espaços, um Monterrey que não estava tão firme na defesa. O Al-Ahly surpreendendo com a força física, com os contra-ataques, chegou ao gol ali, mas antes podia ter marcado em algumas outras oportunidades, perdeu alguns gols feitos, né? Teve um cruzamento que atravessou a área inteira do Monterrey, o cara chegou de frente para finalizar e acabou batendo em cima do goleiro. Então a boa notícia é que assim, o Al-Ahly é um time organizado, é um time que é muito forte fisicamente, que marca duro, mas tecnicamente não é muito bom, certo? Os jogadores não são tão apurados assim. O Al-Ahly, apesar de ter vencido, é pior que o Monterrey e eu acho que também é pior que o Palmeiras. Então, é óbvio que o Palmeiras não pode entrar com esse clima de já ganhou, porque às vezes você está esperando um adversário mais difícil, vem o outro que não é tão difícil quanto e você, inconscientemente, você dá aquela relaxada, né? E isso que é o perigo, é isso que não pode acontecer. Eu acho que o Abel está preparando o elenco para isso. O Palmeiras nunca teve soberba nem fora nem dentro de campo. E ele vai passar assim para os jogadores a importância de manter o foco, de respeitar o adversário, mas falando aqui como torcedor, eu acho que nossas possibilidades são boas, né, de chegar à final. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito físico, muito disputado, palmo a palmo ali do campo. Mas eu acredito que o Palmeiras possa passar, beleza? Eu acho que a gente tem condições aí de fazer um bom jogo e chegar a essa final. Né? Então, o Al-Ahly ainda tem jogadores que estão na seleção e que vão reforçar o time, né? Esses jogadores aí, acho que são cerca de 10 desfalques entre titulares e reservas, jogam a final da Copa Africana e depois voltam para integrar o time. Agora, eu não sei qual vai ser o planejamento do Al-Ahly, mas o tempo é curto, né? De hoje para terça-feira são aí 2 dias, eu não sei se vai dar tempo desses caras atuarem e em que condições, né? Físicas também. Mas vamos lá, também saiu a lista oficial dos jogadores do Palmeiras para a disputa do Mundial. E foi uma lista que, a partir do momento que ela saiu, já levantou muitas dúvidas em relação aos jogadores que estão lá, mas principalmente as ausências, né? Muita gente me mandando coisa lá no Instagram. Eu vou falar da lista aqui. Vamos primeiro ler a lista, né? Depois a gente comenta as ausências. Então, de goleiros temos o Everton Matheus, né, que ficou com a vaga do Vinícius, e o Marcelo Lomba. Zagueiros Kusevich, Luan, Gomes e Murilo. A gente tem que falar dessa zaga. Laterais, Rocha, Jorge, Mike e Piquerez, acho que aqui sem mistério. Meias, Zé Rafael, Scarpa, Atuesta, Veiga, Danilo e Jailson, vamos comentar. E atacantes, Dudu, Rony, Wesley, Daverson, Breno Lopes e Rafael Navarro. Então, primeiro ponto, Veron fora, né, de fato, não conseguiu se recuperar a tempo como o Piquerez, o Abel optou por deixá-lo de fora. E aí, a gente vai, acho que goleiros, né, é isso aí, a FIFA obriga a ter 3, então sem problemas quanto aos goleiros, mas aqui na zaga muita gente comentou a ausência do Renan. E eu acho que o Renan poderia de fato integrar os zagueiros aí, né? Talvez no lugar do Kusevich, talvez no lugar do Murilo,
mas o Abel optou por manter o Kusevich e manter o Murilo, que estreou relativamente bem, vem jogando bem, mas é campeonato paulista, né? Não dá pra gente ter um parâmetro muito grande. E o Renan, apesar de ter tido uma queda no seu rendimento do fim do ano passado pro começo desse ano, é um jogador que a gente já conhece mais, que a gente sabe do potencial. Talvez o Renan poderia integrar essa lista, mas o Piquerez se recuperou e na final da Libertadores quem foi o zagueiro pela esquerda foi o Piquerez. Eu não sei se o Abel vai fazer a mesma coisa, de manter o Piquerez na zaga e o Scarpa aberto como um ala. Se for isso, tá explicado porque o Renan tá fora. E aí a gente fala do PK e do Menino, né, que são ausências no meio-campo. Eu acho que o Abel tá mais do que certo, porque o rendimento dos dois caiu há muito tempo. O PK ainda foi mais importante na temporada passada, principalmente na Libertadores, principalmente nos jogos contra o São Paulo, onde ele entrou muito bem, fez gols, né? Mas o Menino faz muito tempo que não joga, seja como meia, seja como volante, o futebol dele sumiu. E foram jogadores que em 2020 a gente, porra, olha o que os caras estão jogando, são os três porquinhos, o moleque joga muito. E aí você vê como eles decaíram, né? Então o Palmeiras ele tá no auge, né, das suas conquistas, duas Libertadores, Copa do Brasil, é o melhor momento assim da história mais recente do Palmeiras, talvez até da história como um todo. E o elenco tá super valorizado, só que esses jogadores conseguiram se desvalorizar. O próprio caso do Verón aí também, né, que passou por muitas lesões, por muitos problemas e não conseguiu render e tá fora também do Mundial. Então eu concordo com o Abel. A única ausência que eu questiono é o Renan, se não poderia integrar aí esse time, né? Mas cara, a gente precisa lembrar também que no começo da temporada o Abel falou o seguinte: é muita brincadeira, pouca seriedade. Falou em relação a alguns jogadores da base. E elogiou os reforços, elogiou a postura do Atuesta, do Jailson e do Murilo. Então talvez aí esteja o recado de por que alguns jogadores da base estão fora e os reforços que acabaram de chegar estão na lista final do Mundial. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Fala o que você achou da lista, fala o que você achou da passagem aí do Al-Ahly também. Eu acho que enfrentar o Al-Ahly é um pouquinho melhor que o Monterrey. O Monterrey não fez um bom jogo nos 90 minutos. Mas ele não é esse catado todo que pareceu. Da mesma forma como o Palmeiras perdeu pro Tigre sem jogar tão bem assim, poderia ter passado, porque era pau a pau o jogo, né? Então, é aquela coisa, 90 minutos é um jogo traiçoeiro. Se o seu adversário tá melhor, tá num dia mais feliz, ele pode ganhar mesmo não sendo tão bom. Então, esse é o ponto de atenção pro Palmeiras. Mas eu acho que é um pouquinho melhor enfrentar o Al-Ahly do que o Monterrey. Quero saber a sua opinião. Um abraço, tamo junto, valeu e bom domingo!